a segunda metade da aula. Eu não sei o que tem acontecido que dá essas piscadas e some. Eu vou assoprar o USB. Essa é a minha técnica milenar de resolver problemas com a USB. Conectado. Foi. Tá. Muito bem. Aqui, duas batidas e um assopro. Aqui, nós temos algumas coisas. Esse trechinho aqui, que vocês estão vendo em negrito, vocês já devem estar reconhecendo. Ele é do edital do Enem, do manual do Enem, ou né, da cartilha do participante. Tem gente me falando que não achou o material no Class, é o Class novo, não é o Class do extensivo, é o Class do Enem. Eu vou compartilhar a tela só para... Agora, eu ia perguntar isso pra você. O Class antigo e o grupo antigo serão desativados? Não, quem é do extensivo pode continuar usando o Class antigo para mandar a redação do Nesp atrasada, por exemplo. Tá? Porque assim, é para dar prioridade pro Enem, se o Enem é a sua prioridade. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tenho alunos que falam assim, Cora, mas você vai dar só Enem? Por quê? Porque a VUNESP é o sangue no olho da pessoa ali, é o que ela tá treinando. Então, eu não vou desativar de maneira nenhuma aquele class. E o grupo anterior, assim, eu não vou desativar também. Eu preciso inverter só. Lá no anterior, colocar somente administradores, mandam mensagens, e no Enem, no grupo Enem, deixar vocês mandarem mensagem, né? Que eu vi que o pessoal ficou perdido, não conseguiu mandar mensagem. Então vou liberar as mensagens, senão vocês vão ficar com isso travado. Mas não vou desativar nada, não, tá? Porque depois a gente volta pro class normal, depois do Enem, né? Antes da Unifesp. Ó lá, de novo. Pronto. Então, vou compartilhar a tela. Captura de janela. Chrome, atividade de redação. Aqui. Ó, a redação Enem anos anteriores. Envia aqui sua redação com a vista pedagógica. Os videozinhos de pré-aula. Material de aula. A aula 1, estrutura geral do texto 1000. Onde está esse Classroom? Lá no nosso grupo do WhatsApp do Enem, tem na descrição um link para acessar esse Classroom, caso vocês ainda não estejam inscritos aqui, tá? O Fê já mandou eficientemente aqui, ó, entregas até segunda-feira, que serão devolvidas na quinta-feira, as reescritas, as atrasadas e as correções de plantão. Posso fazer reescrita de redação Enem e mandar aqui? Posso. Se eu atrasar uma semana, posso mandar 2 na semana seguinte? Pode. Aí você vai mandar uma na pasta da semana, uma na pasta das redações atrasadas, que é essa aqui, tá? E é isso. Fê, você quer falar alguma coisa sobre isso? Você tá aí? Felipe, é você? Felipe, você está entre nós? Aparentemente não. Ok. Se ele quiser falar alguma coisa, ele me fala depois. Tudo bem. Agora é verdade, agora é real. Isso aqui estava aonde, né? Parte desse conteúdo saiu, é uma por semana. Mas se quiser fazer reescrita, pode fazer mais de uma por semana, né? Aí você faz uma. E a reescrita da semana anterior. E aí, se atrasar, alguma coisa acontecer, mas você quer pôr em ordem 2 na semana seguinte. Este material aqui, como eu dizia eu que aritmética, vocês têm essa referência do professor Girafales? Não, né? Vocês são muito geração Z. Pô, merda, é difícil a vida, sabe? Assim, não dá. Não assistiu Chaves, não construiu caráter. Sim, depois eu mando como manda as redações. Eu vou colocar um vídeo lá para ensinar como subir as redações, tá? Para os alunos novos. Este material aqui estava na apostila de redação do próprio INEP, que o próprio INEP disponibiliza para os candidatos, professores, para todo mundo, né?
E outra parte disso são adaptações de minha autoria, de coisas que eu acho relevantes de como a gente precisa pensar, tá? A gente começa por aqui, eu sempre começo pelo critério 2, nos cursos de Enem eu sempre começo pela competência 2, porque ela é onde mora o texto dissertativo argumentativo, o gênero, é onde mora o tema, né? A avaliação do tema, os critérios para avaliar esse tema, como que você vai demonstrar que você tá, tanto dentro do gênero quanto dentro dos critérios para o tema, né? Dentro da leitura interpretativa desse tema. Então eu sempre começo o curso por esse eixo, tá? Vamos lá. Eu acho que é legal a gente olhar para o que o próprio INEP está falando. Eu tento muito nesse curso fazer uma leitura do o que querem de mim. Qual é a da banca? Por que ele... E não é em achar as microsubjetividades da banca que eu agradaria a banca. Não, é expectativa mesmo. É uma grade de critérios que a banca tem para se nortear, para se orientar, para a gente conseguir acompanhar o raciocínio básico dela e a gente conseguir se encaixar nisso também, tá? Não é um devaneio, e sim uma coisa pautada no que acontece, assim, na materialidade da língua mesmo. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A gente passa por isso muito correndo na nossa vida e é muito restrito, é muito pouco essas 3 linhazinhas para a gente inferir muita coisa, mas vamos lá. Quando a gente tem que compreender a proposta, uma das coisas que o professor de redação escuta muito é: mas redação é muito subjetivo, né? De fato, há um nível de subjetividade forte, mas isso é bom, isso é importante, porque isso avalia elementos cognitivos que faz a redação ser uma prova tão importante, tão pesada, mas ela tem critério. Então, demonstrar que eu compreendi a proposta tem que ser muito meticuloso, que é onde eu peço para os meus alunos sempre retomarem a frase tema. Retomar a frase tema metodicamente. O que é metodicamente? Em todos os parágrafos. Em quais? Em todos os parágrafos, tá? Não é repetitivo? Não, tá? Por quê? Eu até poderia demonstrar só no primeiro parágrafo que eu entendi o tema e a partir disso fazer uma retomada de ideias gerais. Mas isso abre espaço para algumas coisas. Uma delas é a gente se perder. É a gente se apaixonar por um item do que a gente está falando e não deixar a frase tema como item norteador do que a gente tem que falar. Então, é bom para o próprio candidato, para a gente mesmo se organizar, retomar elementos da frase tema o tempo todo. É lógico. Aqui eu escrevi, retomar a frase tema. Às vezes a gente não retoma ela inteira, às vezes a gente retoma uma parte, às vezes a gente usa as mesmas palavras da frase tema, às vezes a gente usa palavras sinônimas. Mas, de uma forma ou de outra, precisa aparecer em todos os parágrafos, porque aí também... Lembra que eu falei que tem coisas bem robóticas que dá pra gente fazer, e o corretor, quando ele bate o olho, ele sabe que você tá fazendo e não tem como ele dizer que você não fez. E então ele é obrigado a te dar aquela nota por ter feito no mínimo isso. Então, mesmo que, vamos supor, você traga um repertório externo ineficiente, assim, uma bosta, péssima escolha. Por que é que você fez isso? Mas, assim, ele não é eficiente, mas ele é conectado ao tema. E a sua frase tema tá lá no seu tópico frasal do argumento 2, junto desse repertório horroroso, ele não pode baixar tanto a sua nota no critério 2 pelo repertório. Ele pode baixar ele não vai baixar por conta de você ter retomado
olha, eu tô escrevendo isso aqui, esse repertório meio torto, meio bosta, em função do que me perguntaram, e não em função de outra coisa. Se o repertório meio bosta ganhar mais força do que o que te perguntaram, aí você desviou do tema. Não a ponto de zerar, mas você falou de uma coisa que não tem tanto a ver com o núcleo central do que te perguntaram. Então, quando eu retomo o elemento da frase tema, eu garanto que o corretor vai ver que eu me esforcei para associar o repertório a essa frase tema, ao que me perguntaram. E naturalmente, olha só que legal. Se eu estivesse falando isso 2 dias antes da prova, já era legal. Mas eu estou falando com 8 semanas de antecedência. Você vai poder testar isso várias e várias vezes até você garantir que esse repertório externo que você coloque de fato faça sentido com a frase tema e não que ele fique tão bosta assim. Entende? Então a repetição metódica, né, como tá ali grifadinho, dessa técnica robótica, vamos dizer assim, vai garantindo que a gente vá, pela repetição, aprimorando a qualidade dessa repetição. Então, por exemplo, tem uma ex-aluna, ela tá lá no Instagram do Exata como depoimento, sabe? A Bruna. Ela tirou 980 na redação do Enem. Ela repetia exatamente a frase tema, igualzinha. A frase, lembra, Má? Igualzinha a da proposta, né? Ela repetia em todos os parágrafos e quase que assim, no mesmo lugar. Aí um dia eu falei assim, Bruna, tá um pouquinho metódico demais. Você precisa agora começar a incorporar esse ingrediente de garantia de acerto ao seu jeito de retomá-lo, ao seu jeito de dizer. Que aí você garante coisas pro critério 3, que é a autoria, que é outra aula. Mas, então, a gente teve tempo nesse processo aí, nós e a Bruna, de retomar a frase tema metodicamente, garantir um mínimo para o critério 2, um mínimo razoável, tá? Não tô falando em 40 pontos, tô falando 120, 160 pontos no critério 2. Só de retomar a frase tema, tá? Então, retome a frase tema sempre, em todos os parágrafos. E aí, lembra do primeiro slide que a gente viu hoje? Entregar a redação. Né? A primeira coisa eu vou fazer tudo que eu preciso fazer para entregar a redação. Aí a Cora me falou que eu tenho que retomar a frase tema em todos os parágrafos. Aí eu tô escrevendo a redação e reparo que tá ridículo. Assim, todos os meus parágrafos estão retomando a frase tema como se eu estivesse falando o meu nome, qual o seu nome? O meu nome é Cora. Segundo parágrafo, o meu nome é Cora e eu vim aqui escrever uma redação. Terceiro parágrafo, meu nome é Cora e eu sou o professor. Né? Então, tudo bem. Entrega assim mesmo. Mesmo que você não goste, mesmo que você fale assim, plantonista vai rir da minha cara. Porque aí tem o outro recurso em relação a essa correção, que é deixar um bilhete lá nos comentários, nos comentários da redação. Quando você envia, depois eu mostro como faz isso. Quando você envia, você deixa um bilhete e fala assim: querido corretor ou corretora, seja gentil, fale querido, amado, lindo, cheiroso, né? Corretor ou corretora. Eu tentei fazer o que a Cora mandou, de retomar a frase tema em todos os parágrafos, e eu reparei que ficou repetitivo e metódico. Como eu posso melhorar isso? Porque aí o corretor já vai corrigir exatamente esse ponto. Ele não vai falar assim, ele não vai te falar o óbvio. Querido, cheiroso, maravilhoso aluno, você retomou todos os parágrafos, a frase tema em todos os parágrafos, como a Cora diz para fazer, mas está muito metódico, melhore. Uma semana depois você pega a redação e fala, mas isso eu já sabia. Então você avisa eles que você já sabe do problema e que você quer melhorar isso, tudo bem? Tá? Então, mesmo que fique pela metade, mesmo que fique ruim, envia e deixa o recadinho para ele saber que você já tá ciente do problema, você só não tá conseguindo resolver, tá? Esse é o tipo de problema que é legal ir no plantão resolver, tá? Esse é um problema que facilita mais. A Marcela fez uma cara feliz quando eu falei de mande o recadinho para o plantonista. Tem dado certo para você? Sempre dá certo. Ah, que bom. É muito bom. Que bom. Então, tá vendo aí, ó? Mandem recados para o plantonista. A Marcela, como me corrigiu o Enzo, disse que funciona. Não é nem eu que tô dizendo. A proposta, então, compreender a proposta de redação, mostrar que eu compreendi a proposta de redação tem esse jeito metódico.
com a repetição. Aplicar conceitos, essa parte eu acho que eles podiam ser um pouco mais gentis, mas tudo bem. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Das várias áreas do conhecimento. Aí parece que você está fazendo uma redação sobre publicidade infantil e você tem que colocar dados da sociologia, da história, da biologia, da química, das várias áreas do conhecimento, assim, né? Para mostrar que você tem repertório, e esse é um dos piores mitos que a redação deixa na vida da gente. Quando eles dizem das várias áreas do conhecimento, não significa que você tem que ir lá e pescar as várias áreas do conhecimento e colocá-las na sua redação. Significa que você tem a permissão de usar as várias áreas do conhecimento. É tipo a dúvida da Evelyn ali na hora de usar a roupinha. Você vai pegar todas as roupinhas do seu armário? Não, você vai pegar só algumas. Você tem todo ele à sua disposição. O guarda-roupa de inverno, o guarda-roupa de verão, mas o guarda-roupa de verão tem ali suas vantagens, né? Então você seleciona a partir do que é útil para aquele contexto e não todas as roupas, né? É a mesma coisa, tá? Eu sei que parece besteira, mas não é. A gente faz muito isso, a gente quer colocar todos os repertórios. Não, significa que você pode acessar em várias áreas. Outra coisa que tem aqui, né, mais do que as várias, é as áreas do conhecimento. Você precisa comprovar que isso que você está trazendo é de uma área do conhecimento. Comprovação é essa? Você não tem que dizer em que livro, página, autor, ano, né, citação bibliográfica completa está. Mas, por exemplo, se eu disser em Dom Casmurro, Bentinho faz A, faz B. Tudo bem que aqui estou falando de Dom Casmurro, eu já estou sendo muito explícita sobre qual área do conhecimento eu estou acessando. Mas vamos supor que não seja um livro tão famoso. Aí eu vou em Dom Casmurro, não sei o que lá. Essa obra literária, essa obra da literatura nos permite analisar XYZ. O que isso significa? Que eu estou mostrando que esse conhecimento externo que eu trouxe, ele veio da literatura. Ele se relaciona com o meu tema, mas ele veio da literatura. Eu também posso dizer... tal conceito de espelhamento do sujeito, blá, 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 blá. Essa noção oferecida ao mundo pela psicologia, então eu vou lá e cito, eu verbalizo que esse elemento veio da psicologia. Então, sempre que eu trouxer um elemento, eu digo de onde ele veio, mas não significa que eu tenho que dizer exatamente em que lugar ele foi elaborado e cunhado. Eu tenho que dizer que ele veio da sociologia, que ele veio da história, que ele veio da biologia, de onde ele veio. Nesse nível de sabedoria só, tá? Se for notícia de jornal, tem duas formas de fazer. Uma mais certinha, uma um pouco mais arriscada, e aí a gente tem a rede de proteção. Qual é a certinha? Quando a notícia é notícia, é legal que você saiba de qual jornal. Nesse caso, é legal que você saiba de que jornal você está tirando isso. Daí depende de quem é você na organização de repertório, nas suas afinidades com o repertório. Porque, por exemplo, eu tenho um aluno que ele decora dados, mas não é um negócio que ele sofre. Ele decora o dado, ele assistiu uma vez, leu uma vez, ele lembra que aquele dado está em tal lugar, mas mais ou menos de tal jeito. E ele consegue dar esse dado na hora da prova. Eu não consigo. Então, eu nem tento. As minhas memórias são mais fáceis com outro tipo de repertório. Tipo filme, tipo série, tipo livro. Narrativa, né? O Matheus. São mais... Perguntar no chat. As minhas memórias são mais narrativas, porque eu sou mais narrativa. Então, eu busco mais esse tipo de acesso, né? Esse tipo de reconhecimento que a minha cabeça já me dá com facilidade, tá? Ou história também, né? Então, eu vou por aí. O jeito não muito seguro de fazer foi muito presente nas notícias de vários jornais a noção de que... A noção não,
Foi muito frequente em vários jornais as notícias de pessoas anti-vacina que se recusavam a tomar e barará, barará. Por que esse não é tão legal? Porque você está falando de notícia, mas isso não é validação com notícia, isso é validação com observação da sociedade. E isso não dá a pontuação completa de repertório pra gente. Sobre isso, eu peço que vocês vão lá nos pré-aulas e tem lá tudo sobre competência 2. E assistam os 3 vídeos que tem lá. Tem um vídeo chamado Repertórios, como são avaliados. É disso aqui que eu tô falando. E aí eu tenho exemplos lá, tal, pra vocês darem uma olhadinha. É um vídeo razoavelmente curto, acho que tem no máximo 15 minutos. Então, validar a notícia de jornal é com o nome do jornal. E não pode mentir, tem que estar certo, tá? Vão conferir? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, observar a sociedade a partir de notícias de jornal, brará, brará, ok. Aí eu falei que eu ia dar uma rede de proteção caso eu tivesse que usar esse repertório. Saiu em vários jornais. Ele já é legal, só que você para nos 160 pontos. Se eu quiser os 200, eu preciso de um repertório desse jeitinho aqui, validado por uma das áreas do conhecimento. E ele tem que ter intertexto e ele tem que ser pertinente para a discussão. Aí eu coloco 2 repertórios. Eu não coloco um repertório só no meu texto todo, eu coloco 2 repertórios. Sobre isso, abre uma outra dúvida. Quantos repertórios eu tenho que colocar no meu texto do Enem? Esforcem-se para colocar 2. Tá? O obrigatório para dar 200 pontos é um só. Um repertório só vai validar esse ponto. Se eu colocar 2, eu não vou ganhar ponto a mais. Tá? Por que eu tô pedindo para colocar 2? Porque sobre intertextualidade, sobre a validação, sobre essa pertinência, se ele realmente é um bom repertório, se ele ficou bem integrado ao seu texto, às vezes a gente não consegue ter certeza que isso deu certo na hora da prova. Então você consegue se garantir e se sentir mais seguro se você fizer isso 2 vezes do que você fizer uma vez só. É a redundância, né? Sabe, porta de avião, que tem um monte de tranca e mais de uma pessoa checa o funcionamento daquilo, porque não pode abrir de jeito nenhum. Então você faz uma redundância, né? Você faz mais de uma vez para garantir que não exista erro. Só não pode ser exaustivo em repertório, que senão dá dor no pescoço, no braço, no ombro, na hora de escrever, não faz bem, atrasa o resto da prova. Não faça isso. Se for uma notícia de vários jornais, eu posso eleger um meio de comunicação? Tipo, falar que foi no Jornal Nacional? Então, se você lembra que foi, pode. Não tem problema nenhum. Não sei se eu respondi. Escreve pra mim que eu continuo olhando. Então, bom, depois a gente fala mais de repertório. Vamos focar hoje mais na parte da estrutura, tá? A compreensão da proposta de redação é um dos aspectos mais importantes na construção, porque senão todo o resto vai para água abaixo. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese vai ser organizada. Então, lembra que eu falei? Se eu repito a frase tema, eu organizo as minhas ideias sobre ela, e não sobre outra coisa, e não sobre alguma coisa parecida, e sim exatamente sobre essa uma coisa. Em um âmbito mais abrangente, o assunto recebe uma delimitação por meio do tema. Ou seja, um assunto pode ser abordado por diferentes temas. Isso é uma coisa que a gente confunde bastante. Assunto, por exemplo, violência. Violência é um assunto. Violência contra a mulher é um subassunto. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um tema. Então, falar sobre violência contra a mulher de maneira geral naquele tema não era eficiente, não era suficiente. Falar sobre violência contra a mulher na sociedade brasileira e não falar que a gente tem uma história de aumento, de persistir, apesar das tentativas de mitigar, não era suficiente. Então, cuidado, porque às vezes a gente se encanta pelo assunto, a gente sabe muito sobre o assunto e não garante todos os elementos da frase tema. Mais uma vez, isso se resolve colocando sempre na nossa frente esse eixo
de retomar a frase tema. Além disso, também é fundamental que se escreva um texto dissertativo argumentativo, que é essa segunda parte, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Nunca é demais falar, né? Prosa é isso aqui, uma linha atrás da outra e não uma linha em cima da outra, igual verso, tá? Nunca é demais falar. Mas o dissertativo argumentativo tem essas características opinativas, tem essa característica... Isso é uma coisa que o corretor vai olhar, ele pode olhar assim, só um parágrafo de cada vez para depois olhar tudo se ele quiser. Ele vai verificar se a sua introdução, seu parágrafo destinado à introdução, tem cara de introdução. Se o seu argumento 1, seu argumento 2 tem cara de argumento 1, argumento 2. Se a sua conclusão tem cara de conclusão. Ou se ela é só mais um argumento. Aqui, ele só vai verificar, inclusive, né, em relação à conclusão, se a sua conclusão é um fecho para o seu texto e não se ela é uma intervenção. A intervenção só vai ser avaliada mesmo no critério 5, mas aqui no 2, ele já verifica se você está retomando o problema abordado na intervenção. Ele já verifica se você não está falando de outra coisa na intervenção que você não tinha falado antes. Aqui ele verifica se esse caminho que você desenhou faz sentido dentro dos limites dissertativos argumentativos, tá? Então, se essa organização toda tá em função da frase tema e se cada um dos pedacinhos tem cara, tem a cara das características. Se tem as características, se tem os elementos básicos para um texto dissertativo argumentativo, que a gente já vai ver mais um pouquinho lá para frente, revisar quais são. Que, em outras palavras, um texto que... Isso aqui tá na apostila do INEP, eu não gosto dessa nomenclatura, a gente vai conversar sobre ela. Um texto que tenta convencer o leitor de que um conjunto de ideias é plausível. Essa nomenclatura, convencer, eu não gosto. Por quê? É muita responsabilidade convencer alguém de que um conjunto de ideias é plausível. Ao mesmo tempo, ele fala plausível, não certo. Entende? Então, é demonstrar a opinião, a sua opinião, e demonstrar que ela é plausível. Demonstrar que ela faz sentido dentro de uma lógica, tá? que respeite direitos humanos. Não tem mais, né? Além da intervenção, não tem mais o zero por falhar com direitos humanos. Você só zera a intervenção. Se você furar os direitos humanos na intervenção, você zera a intervenção. Mas não zera o texto todo. Ao mesmo tempo que não dá muito, né, nos temas que a gente tem hoje em dia, para você infringir os direitos humanos e ter um bom percurso textual, tá? Então, não pode ser só uma exposição de ideias, tá? Você vai defender uma posição. Aqui, essa nomenclatura, eu tô super de acordo. Defender uma posição não significa que você vai convencer. Você defendeu. Você mostrou por que ela faz sentido. Enem não pode ficar em cima do muro? Não pode ficar em cima do muro, tá? A gente nunca pode. Depois, quando a gente voltar para a VUNESP, a gente fala disso de novo. Mas tem que tomar uma posição. E aí, o ficar em cima do muro, aqui eu tô lendo como neutralidade. Não pode ser neutro. Não pode ser... eu entendo todo mundo, eu entendo os dois lados. Não. Eu entendo que o lado vulnerável tem que ser protegido, tá? Fala, Jade. Olá. Eu só quero ter certeza que eu entendi bem essa parte que você acabou de falar. Tipo, fazer, por exemplo, um parágrafo, sei lá, a favor e outro contra, por exemplo, é esse tipo de coisa que você está falando que não... Vai dar bosta. Tá, beleza. Tá? Não... É como se... Pensa lá, a tolerância religiosa, né? Eu falasse assim, não, olha, de fato, assim... que destruir terreiros tem seus motivos.
no Brasil, assim, já que a população é majoritariamente cristã e não gosta de paganismos, né? Ao mesmo tempo, é importante que essas pessoas sejam protegidas e a diversidade impere no país. Não dá para fazer. A mesma coisa dos estigmas, né? Né? De um lado eu falo, olha, não, então essas pessoas são pessoas e elas sofrem com isso e elas não podem ser estigmatizadas. De outro, assim, tudo doido. Percebe? Não, é frescura. Assim, não dá para fazer. Então você tem que sempre ir numa direção e a direção mais fácil, a direção mais funcional é proteger o vulnerável. Sempre proteger o vulnerável. Vamos lá. Leia com atenção a proposta, a frase tema e os textos motivadores para compreender o que está sendo solicitado. De novo, isso está lá no INEP. De novo, é uma coisa que a gente passa por cima, mas que vale a pena na vida. Leia com atenção a proposta e os textos. O que é com atenção, né? Atenção é um conceito, às vezes, muito abstrato. Lê devagar, lê mais de uma vez, repara, aí dicas um pouco da vida, assim, ao mesmo tempo que é de redação. Repara o teu estado na hora de ler a prova. A prova chega, a maior parte das pessoas abre a proposta de redação. E na hora que a prova chega, nem sempre a gente tá no nosso melhor estado emocional. Às vezes tá tremendo, às vezes a respiração tá acelerada, a mão tá suando e tal. Dá um tempo para sua mente se acalmar. Ela vai eventualmente se acostumar com a situação de prova e vai acalmar. E você vai conseguir raciocinar muito melhor do que nesse estado de tremedeira. Lembra do Divertidamente. Tem que assistir esse filme, agora ou nunca, tem que assistir esse filme antes de começar as provas. Lembra do Divertidamente. A menina faz tudo errado quando os Divertidamente estão correndo um para cada lado. Então, estar num estado de coisas mais sereno faz parte da qualidade da nossa atenção. Então, regula a respiração, vai fazer elementos da prova que você tem mais... Vocês viram isso? Que você tem mais facilidade, vai fazer outra coisa antes de começar a sair colocando coisa no papel sobre a redação, porque às vezes você tá entendendo uma coisa e era outra, ou você tá procurando na sua memória elementos que não vão ser tão eficientes quanto outros que depois, lá na frente, você fala, puta, era melhor ter feito desse jeito. Deixa eu tentar consertar. E aí esse percurso vai ficando muito repetitivo e cansativo, perde tempo e tudo mais, tá? Então, esse com atenção é identificar, trazer os sinônimos das palavras-chave da frase tema, né? Se possível, de todas as palavras da frase tema. É tentar procurar sinônimos da frase tema nos textos da coletânea. Eles estão lá, eles estão colocados de propósito para que vocês os encontrem. Tanto para vocês usarem na redação, quanto para vocês encontrarem a conexão desses termos. Tanto termos sinônimos, quanto termos opostos, né? Se eu tenho lá depressão, o que seria um oposto de depressão? Acho que alegria e felicidade não é uma boa ideia. Eu acho que eu pensaria em saúde mental. Isso, alguém escreveu aqui para mim, saudável. Foi o Enzo, né? Saudável, né? Então, o que o estigma tá atrapalhando na busca por essa saúde dessas pessoas, percebe? A gente consegue, por aproximação e por distanciamento, então por sinonímia e antonímia, interpretar com mais atenção essa frase tema e o que ele tá querendo da gente. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores e a reflexões previsíveis. Isso também tá lá no INEP. Eu discordo, tá? Por quê? Por causa daquele gráfico de onde nós estamos, né? Estarmos nas últimas 2, 3 barrinhas daquele gráfico de notas nos tira muito dessa necessidade de entender o que é ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores e reflexões previsíveis. Os meus alunos têm uma péssima característica de que eu compartilho, que gosta de auto-chicotear.
Então, assim, ai, nossa, minha ideia foi péssima. Nossa, não fui criativo. Nossa, isso aqui ficou uma bosta. Ai, nossa, mas todo mundo vai ter essa mesma ideia. Nossa, por que que eu escrevi isso e não outra coisa? Aí lê o texto do amigo, nossa, porque meu amigo é ótimo, eu sou ruim. E o amigo falou a mesma coisa de você. É incrível. E aí, onde eu quero chegar com isso? O fato de estarmos nas últimas barrinhas lá do gráfico nos deixa com essa noção de que todo mundo é muito bom, todo mundo é muito foda, só eu sou ruim e que eu não sei interpretar e uma série de coisas. Tudo bem, se todo mundo fosse muito bom, ninguém tava aqui. Eu entendo isso. Mas o Enem tá falando com o meio do gráfico, com aquela galera do 500 ao 700, com aquela galera que repete exatamente o que está nos textos motivadores, que faz só paráfrase, que não consegue ir além das camadas interpretativas. E a gente vai além, vocês já vão bastante além. Então, é lógico que a gente vai cavocar para ir para o lugar que a gente realmente precisa. Agora, tem uma coisa. Não existe critério de correção sobre originalidade e criatividade. Não existe. Então, se o corretor, coitado dele, lê, sei lá, ele tá 15 dias corrigindo prova, 100 provas por dia. Todos esses dias ele lê as mesmas ideias, tá tudo bem. Tá? O problema do tédio é dele. Você tem que fazer a sua. E ele está preparado para ver provas repetidas, ideias repetidas. E se tiver também muito criativo, a chance de cair para longe do tema é grande. Não tem muito como, né? Em nenhum momento existe o critério criatividade. Em nenhum momento alguém está esperando o novo roteirista do Porta dos Fundos aparecer no Enem. Não é sobre isso. Então, a gente pode desapegar, tá? E aí, eu não é que eu discordo do INEP, mas o INEP não tá falando com você aqui, tá falando com uma outra galera, tá? Os dados e informações apresentados nesses textos, ó lá, devem ser analisados e interpretados, tá? O que é previsível, né? Uma coisa que eu acho que é importante passar antes de avançar. Previsível entra até naquela coisa assim... sei lá, democratização do acesso ao cinema no Brasil. É fundamental que todas as pessoas tenham acesso ao cinema no Brasil. Isso é previsível. É lógico que você vai falar sobre isso, mas você tem que analisar mais. E vocês fazem. Por que é fundamental? Quando eu falei assim, a gente entender que cinema não é frivolidade, vocês já fizeram assim na câmera. Porque vocês entendem que cinema é cultura, que entretenimento é importante. Se eu falar para vocês qual a relação disso com os direitos humanos, vocês vão saber falar isso para mim. Então, vocês já conseguem sair do previsível e ir para interpretação e para análise. É nesse sentido, tá? Se forem usados no seu texto, os textos motivadores devem ser encadeados para compor a argumentação. Viu que legal? Em nenhum momento ele falou assim, não use. Ele falou, não fique preso. Mas se você usar, componha a argumentação, não apenas copie. E isso tá liberado, então. Essa parte eu acho importante a gente olhar. Mantenha-se dentro dos limites do texto proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga do tema ou fuga parcial. A gente resolve isso garantindo que a gente está retomando os elementos da frase tema e agregando tudo que a gente traz para o parágrafo em torno desse eixo frase tema. Tudo bem? Aqui a diquinha o próprio INEP fala. Anote suas reflexões sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo, qual será seu ponto de vista e como defendê-lo. Tá vendo? Como ele tá falando com gente bem principiante, sim, né? Aqui, depois a gente fala mais profundamente sobre isso, é o vomitado, tá? Ir vomitando no papel tudo que você já pretende colocar ali. Eu gosto disso aqui. Isso aqui fui eu que escrevi, não foi o INEP. Organize suas ideias em uma lista coerente que será o embrião da estrutura desenvolvida no seu texto. Eu acho que isso faz a gente ganhar tempo para fazer um vomitado mais acelerado.
mais assertivo, inclusive já com cara de rascunho. Você faz o vomitado, rascunho e já passa para folha. Não precisa fazer vomitado, rascunho, folha. Essas 3 etapas tiram muito tempo da gente. Então, se a gente organiza o vomitado, vomita e passa para folha, a vida fica mais prática. O que eu tô falando essa lista coerente? Vamos supor lá que eu vou falar de saúde mental. Aí eu tenho o que eu quero colocar no parágrafo 1, no argumento 1, no argumento 2 e na conclusão, na intervenção. Então, eu venho aqui, no meu eu coloquei direitos humanos no argumento 1, na introdução, porque ia contextualizar, porque ia falar de saúde, de acesso, né? Eu também falei o que eu decidi, né? Eu dei o spoiler na introdução, mas eu coloquei que é um problema histórico, é uma repetição de desinformação. E coloquei no meu argumento 3 que a internet, mais especificamente as redes sociais e os coaches, acabam com a nossa saúde mental. Saúde mental, tá? Veja, é uma lista. Aqui eu já coloquei a lista do que eu já fiz, então ela já tá organizada. A Matrix tá zoada hoje. Tá piscando esse troço, né? Eu vou tirar e ligar ele de novo, vamos ver se... É sempre a técnica do ligar e desligar. Vou até passar um... Como é o nome disso? Pincel. Na USB. Ai, que é poeira. Eu sempre acho que tem poeira na Matrix. Pelo de gato. A cara da Jade de cúmplice. Conectou, vamos ver se para de piscar. Então, assim, é uma lista do que eu já coloquei. Então, claramente, ela fica bem organizadinha. Mas vamos supor que na hora, eu não lembro o que aconteceu na hora, mas eu tivesse em dúvida se esse vinha para cá, aquele para lá, qual que vinha primeiro. Colocar em lista me permite imaginar com mais concretude. Então eu olho e falo assim, bom, histórico. Então eu vou falar do nosso passado, como a gente era e como a gente tá repetindo esses erros históricos. E aí eu vou para frente, mais pro presente e falo que esse problema tá se agravando na contemporaneidade. Opa, parece que faz sentido. Ou eu vou falar primeiro da contemporaneidade, vou falar que o Instagram tá zoando tudo, que esse boom de coach seja produtivo, dorme enquanto eles estudam, ao contrário, estuda enquanto eles dormem e tal, não sei o que, tá acabando com a vida das pessoas e tal. Então aí, por exemplo, aqui, se eu tivesse, lá, tá piscando. Se eu tivesse sido mais inteligente, eu teria cortado um ou o outro. Porque ficou muito apertado no meu. O que eu também coloquei na minha lista? Eu coloquei o Byung-Chul Han e a Sociedade do Cansaço, que a gente falou na semana passada. Então, assim, ficou muita coisa. A hora que eu olho para essa lista e vejo essa muita coisa, eu falo, Pai Eterno, eu vou conseguir colocar isso em 30 linhas do Enem, no tempo que eu preciso, e aí eu consigo tomar decisões mais racionais e mais concretas de, putz, eu gosto tanto de Sociedade do Cansaço, queria tanto usar, mas não vai dar. Não vai dar para usar todas as roupinhas do guarda-roupa. Eu vou usar só a que mais faz sentido e a que mais rapidamente vai me favorecer nesse texto, né? Então, que mais vai dar certo. E aí, com a lista organizada, eu consigo ir pensando. Só essas coisas que eu fui falando, elas já são vomitados orais, né? Já são textos orais, não muito formalizados, mas que a minha cabeça tá lá trabalhando fortemente em resolver a questão. Então eu consigo transpor para cá, daqui pro meu rascunhão, pro meu vomitado. Tudo bem até aqui? Tá?
lá no primeiro slide, eu também falei assim, gente, experimentem as técnicas. Então, experimenta fazer uma lista. Eu já faço lista, então, continua fazendo lista. Ah, eu faço, mas aí eu faço um rascunho. Tá gastando muito tempo? Se estiver gastando muito seu tempo, experimenta o jeito que eu tô sugerindo. Não, tá ótimo, meu tempo tá ótimo. O tempo não é um problema pra mim. Então, não mexe em time que tá ganhando. Entende? Então, o lance é experimentar, especialmente naquilo que está percebendo que está pegando problema para você, tá? E o ajuste fino dessa experimentação é no plantão, tá bom? No plantão e na correção de redação em sala, tá? A gente vai fazer bastante leitura de redação em sala, então a gente também vai ter tempo de falar sobre como a redação foi feita. Sobre isso, assistam os vídeos que eu vou deixar do pré-aula, para a gente ter tempo de não falar tantas coisas em aula e fazer bastante leitura de redação na aula prática, tá? Na aula ao vivo. Aqui, desenvolva o tema, some na minha frente. Desenvolva o tema de forma consistente para que o leitor possa acompanhar o seu raciocínio facilmente, o que significa que o seu texto deve ser construído com progressão textual. Um projeto de texto que conduz o leitor sem desvios e sem falhas do ponto A ao ponto B e deixe ao ponto C. Isso também não foi o INEP, foi eu que escrevi. O que eu quero dizer com tudo isso? O leitor tem que acompanhar o seu texto, o seu raciocínio, facilmente. O seu texto não pode ser difícil para o leitor. Aí o leitor, não estamos falando necessariamente de corretor. É ótimo para o corretor quando o texto é fácil para ele ler. Mas o corretor simula a leitura de um leitor normal, tá? Tudo bem isso? O leitor é um ser humano normal e inteligente que vai pegar o seu texto sem conhecer a coletânea e a frase-tema e tem que entender do que você está falando, qual é o seu raciocínio, as ideias plausíveis que você está tentando defender. O corretor vai verificar se um leitor externo seria capaz de entender o seu texto numa boa, sem percalços, tá? E aí, esse facilmente passa por tudo. Passa pela organização daquela lista, passa pelo seu ponto final no lugar certo, separando as informações, passa por seleção de repertório da coletânea, de repertório da sua memória, passa por um projeto de texto que vai num passo a passo, vai num caminhozinho que faz sentido para o leitor. Por exemplo, minha aula. Minha aula tem um projeto. Minha aula é um texto oral e ela tem um projeto. Imagina essa mesma aula sem o primeiro slide. O slide lá do temos 8 semanas, entregue todas as redações, experimente as técnicas. Eu poderia fazer, mas é um jeito mais fácil de fazer nessa ordem que eu fiz. Porque agora eu consigo retomar todos aqueles combinados que eu propus lá antes. Agora eu consigo falar, gente, vocês estão entendendo que quando o INEP tá falando dessa galera aqui, ó, não fique preso às ideias desenvolvidas, não seja previsível, ele tá falando com o meio da curva de Gauss, ele não tá falando com você? Porque você sabe de que curva que eu tô falando. Eu já previa essa parte, então no meu tecido textual eu deixei esse gancho lá atrás para poder chegar aqui. Não só aqui, eu queria chegar em vários lugares. Mas, entre outras coisas, eu posso falar isso aqui com facilidade, sem ter que parar isso aqui, fazer um desvio e voltar para cá, né? Então, esse passo a passo, né, seria esse ponto A, que seria o meu primeiro slide. O ponto B, que foi o elemento daquela bolinha lá, dos textos previsíveis, ó, vocês não estão aqui. E o ponto C, que é essa bolinha aqui. Então, eu fiz um caminho que é razoavelmente fácil de acompanhar. E no nosso projeto de texto, a gente faz a mesma coisa. Esses dias eu corrigi um texto. Tô pensando, nossa, eu podia ter água aqui no escritório. Eu tinha água aqui no escritório. A idade chega para todo mundo. Ô, Enzo, eu tô reutilizando a minha garrafinha. São muito putas com você, velho. Muito putas.
Esqueci o que eu tava falando. Tô aqui triste. Professores de redação são todos contra o meio ambiente na garrafa de plástico. Mas a minha garrafa é 100% feita de outras garrafas. As garrafas do Felipe, certeza. Né? Tanta garrafa que ele usa. Eu peguei, trouxe pra minha casa e fiz uma garrafa nova. Então, progressão textual. Outro dia eu tava corrigindo um texto de uma mocinha e ela trouxe um dado de que o Parlamento Europeu considerou uma violação dos direitos humanos o aborto, negligenciar o aborto. Vou usar essas palavras. Só que essa ideia, do jeito que estava no texto dela, não dava para entender claramente que o parlamento estava a favor do aborto descriminalizado, legalizado, seguro e saudável. Parecia que assim, não dava para entender claramente isso e podia ser interpretado que se o aborto não acontecesse, não teria um problema de um aborto não saudável. Entende? O engodinho no meio do caminho. E aí, você só mudar o jeito de contar como que o Parlamento Europeu interpretou esse dado sobre o aborto, você já está fazendo esse ponto A, ponto B, ponto C de um jeito mais plausível, mais fácil para o seu leitor acompanhar o raciocínio. Um dado importante dessa história que eu estou contando é: esse texto do Parlamento Europeu não era da memória dela, era da coletânea. E não interessa. Por mais que esteja na coletânea, sobre com que qualidade você pega os elementos da coletânea e transforma em elementos do seu texto. Não é porque tá na coletânea que você fala assim, mas o leitor não vai entender, tá na coletânea. Não vai. O leitor não sabe da sua coletânea. O corretor, simulando como que um leitor se comportaria na frente do seu texto, sabe muito bem da coletânea. Sabe, inclusive, o que você tentou fazer e o que você não conseguiu fazer. E ele não pode te dar nota pelo que você tentou fazer. Ele tem que te dar nota pelo que você de fato fez, tá? Essa parte é muito triste na vida do corretor. Ele fala assim, poxa, se perdeu aqui, né, tadinho? Nota 2. Tem vida que segue, tá? O que eu ia falar? Dentro dessas listinhas que a gente pode fazer, a gente pode usar essa ideia do ponto A, ponto B, ponto C. Eu saio do ponto A e quero chegar aqui. Então, eu quero dizer tal coisa. Como eu digo tal coisa? Que caminho eu tenho que percorrer para dizer tal coisa sem que o meu leitor se perca? Sem que eu diga elementos a mais que ele vai ficar confuso? Sem que eu diga elementos a menos que ele vai falar, mas do que você está falando, meu filho? Então, eu vou decidindo. E aí, eu consigo fazer isso mentalmente. Tem gente que não consegue. Precisa fazer por escrito. Então, rabisca isso. Qual que é o ponto A, qual que é o ponto B, qual que é o ponto C. Vai ficando muito complexo, não consigo fazer. Então, eu vou colocar. Mesmo que eu seja uma pessoa que normalmente faz mentalmente, tem coisa que às vezes fica mais difícil. Então, rabisca. Não tenha pudor em rabiscar. Né? A gente fica, às vezes, tem que simplificar, tem que ser mais rápido. E perde mais tempo raciocinando só com a cabeça do que com o concreto. Lembre-se de que cada parágrafo deve desenvolver um tópico frasal específico, diferente do anterior, porém articulado a ele. Então, eu vou falar da frase tema, de novo, mas eu não vou falar a mesma coisa. Né? Então, voltando aqui para o meu projeto de texto. No meu argumento 1, no meu primeiro tópico frasal, eu falei que a gente estava errando historicamente. Era uma desinformação histórica. No segundo, os estigmas das doenças mentais, eles pioram porque a gente está numa sociedade de redes sociais com perfeição, com produtividade, com você tem que ser antifrágil e coisas desse tipo, certo? Tudo bem? Examine com atenção a introdução e verifique se você responde no desenvolvimento as ideias propostas no primeiro parágrafo. Isso é muito importante. Às vezes a gente faz a introdução
muito mecânico e não avança, e quando vai para os desenvolvimentos tal, não é fiel ao que a introdução propôs. Ou você faz uma introdução porque você teve uma ideia com A com B, e aí no desenvolvimento 1 você faz A, no desenvolvimento 2 você faz P de pato, e o B ficou lá para trás e nunca mais falou sobre ele. Então verifica antes de passar a limpo se você não precisa colocar A, P de pato, vida que segue, A de novo retomado, P de pato retomado e vida que segue. Não tem problema você jogar fora aquele elemento B, mas ele não pode estar lá se ele não for retomado no seu desenvolvimento. É uma questão de dar uma verificadinha, tá? É importante manter isso, tá? É bem metódico fazer essa introdução em lista e retomar, tá? Mas garante pontuação. Já que estou falando de introdução, muito comum, e a gente pode ter algumas cartas na manga, mas é muito comum a gente desenhar uma introdução que serve para tudo. Nada serve para tudo nessa vida, enfim. A gente precisa variar as coisas, e em redação muita coisa serve para muita coisa, mas um dos grandes pontos da redação ser da hora, ter o peso que tem e tal, é que por mais que você tenha milhões de textos diferentes, milhões de textos parecidos sobre a mesma coisa, todos eles são diferentes. Todos eles têm as suas identidades e todos eles demonstram graus de habilidade, né, competências, habilidades, até cognição diferentes. Então, quando a gente tenta usar a mesma introdução em todos os nossos textos, então a mesma metáfora, essa metáfora serve para tudo e tal, o mesmo repertório, a gente corre o risco de nem enxergar que aquele repertório, você está forçando a barra para aquele repertório fazer sentido. Então, não tentem usar sempre a mesma introdução. Vocês podem ter receitas de introdução. Então, quando acontece assim, eu gosto de seguir tal caminho. Quando acontece assado, eu gosto de seguir tal caminho. Quando é cozido, eu sigo tal outro caminho. E aí vocês vão intercambiando essas possibilidades. Quanto mais a gente intercambia essas possibilidades de que a gente gosta, mais o nosso repertório de habilidades se expande e fica musculoso, confortável, ágil, para conseguir responder rápido o que a gente precisa. Tá? É igual, assim, eu falei musculoso, né? Mas é igual musculatura mesmo. Quando a gente não faz um movimento, o músculo atrofia assim, né? Diminui. Quando a gente faz várias vezes, ele ganha memória. E aí fica mais fácil de fazer, aí tem que pôr mais peso. Aí a gente chega um professor da academia, coisas desse tipo. Mas justamente porque aquele músculo ganha. Inclusive é interessante, vocês já devem ter reparado isso. Quando você faz um movimento lá na academia, ou de qualquer atividade física, no começo fica tudo torto, parece que vai cair. Aí chega no final dos treininhos, você já tá tipo, ai, olha que bonitinho, sei fazer. Aí você põe peso, começa a tremer de novo. Só que o movimento sai. Então, assim, ele só ficou mais difícil por causa da força. Mas a memória ainda existe. Então, a mesma coisa o tema. O tema muda, mas o que fazer com um tema, o que fazer com uma coletânea, o que fazer para montar um texto é o mesmo movimento. Então, quanto mais eu tô ágil, melhor é. Por isso, o primeiro slide, a primeira linha, faça os 8 textos. Porque mais chances de treinar essa musculatura a gente vai ter, tá? Aqui, de novo, é o INEP falando. Ah, não, mentira. Examine com atenção a conclusão, a intervenção e veja se ela está articulada com o texto. Aí, agora aqui, que é o INEP falando. De novo, eu discordo de algumas coisas, porque não necessariamente está falando com vocês, mas vamos ler. Utilize informações das várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. E até aqui era o INEP, depois sou eu. Mas não exagere. Um texto com poucas referências externas à coletânea, mas bem articuladas, pertinentes à argumentação,
é mais interessante, mais fluido e mais claro que um texto parecido com uma lista de citações bibliográficas. O bom uso do repertório não é sobre a quantidade. 2, é seguro, é bom, é eficiente, é suficiente. Mas sim sobre a qualidade da articulação entre as ideias defendidas e os conhecimentos de mundo que você pega do mundo e mobiliza para defender as suas ideias, tá? Então, tenta combinar com você mesmo. Vou colocar 2, não menos, não mais, porque mais que isso começa a ficar coisa demais no texto, e menos que isso pode dar problema em relação à validação, tá bom? Cora, tô escrevendo o texto e surgiu um terceiro repertório, mas ele é bem curtinho. Cabe. Tem problema? Não, não tem problema. O ponto é, ele tá te atrapalhando para escrever, né? Tá te atrapalhando, tira da frente, tá bom? Agora a gente vai ler esse texto dessa moça que tirou 1000 na democratização do acesso ao cinema no Brasil. E ela tirou 1000, eu fiz essa conta com a ferramenta do Word. Ela usou 364 palavras. E tirou 1000. Eu acho que se eu contar quantas palavras... Eu já contei quantas palavras eu usei no meu. Eu usei muita. Eu não sei. Depois eu conto e conto pra vocês. Eu passo o texto na ferramenta e conto pra vocês. Eu usei muitas. Certeza que essa moça não ficou com dor no ombro. Certeza, tá? E ela tirou 1000 e eu não. Tá sem áudio pra vocês? É pra mim. Tá Pra sem mim. áudio. Tá sem áudio. Eu achei que era só comigo. Eu também. Eu olhei pra cara de vocês, todos vocês uma cara de tipo, mano, tem uma coisa errada acontecendo. Cara, o áudio foi embora. Agora fica gritando constantemente, só pra gente ter certeza que quando voltar. Agora tá indo. Já é a segunda semana que o áudio dá problema com o microfone poderosão. Não era pra ser assim a minha vida. Muito difícil. Que ódio. Não basta eu estar com inveja da moça que tirou mais nota que eu, com menos dor. Muito bem. Até onde vocês me ouviram? E ela tirou 1000 usando poucas palavras, e você usou muitas palavras e não tirou 1000. Isso. Deixar da inveja de lado. Uma coisa, agora falando da tecnologia de novo, parou de piscar tanto, né, a tela? Acho que eu vou colocar Parou. o mesmo pincel Matrix na tá- USB do microfone. Não agora, depois da aula. Então, assim, é muito importante isso aqui. E eu gostaria que vocês colocassem isso como uma meta de fazer redações de não muitas palavras, com poucas palavras, tá? Contem, né? Usem lá a ferramenta do Word para contar as palavras, a ferramenta do Docs para contar as palavras, mas tentem bastante isso, porque isso vai otimizar a prova toda. Isso vai otimizar a prova toda. E é possível. É lógico que se a gente pegar, eu fiz de propósito, eu peguei a redação mais curta que eu encontrei da apostila do INEP, nota 1000, né? Mas dá para fazer, né? Então, lógico, não precisa ser 360. Pode ser 400 e alguma coisa, mas fujam dos 500,
e não das 500 palavras. Assim, é muita palavra, é sofrimento. Então, vão pela simplicidade, vão tentando cortar coisa e tal, e vai condicionando para caber com conforto na folha de prova, tá? Isso é bem legal. Vamos lá. Vamos ler o texto da Estela. Estela Terra Lopes. Achei bonito o nome dela. Não que o meu nome não seja, mas não é sobre o nome que estamos falando, é sobre o Mil. A invejosa, a invejosa. Mil não é importante, gente. Inveja. É a democratização do acesso ao cinema. Então, ela tem que retomar a democratização, ela tem que retomar acesso, e não dá para não falar de cinema no Brasil, tá? Se falar de cinema em outros países, tá errado, tá? A questão ela usa a mesma palavra, acesso. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Então, ela retomou acesso ao cinema, retomou Brasil. O que a gente já tem aqui além da frase tema? Nesse primeiro ponto final. Ele tem um problema que não é amplamente discutido? Isso. E aí, somando isso que a Jade falou com a Ari no chat, ser um problema que não é amplamente discutido é o posicionamento da Estela. Certo? Então, aqui, ó. Apesar de não ser amplamente discutido, é um problema muito expressivo. Então, essas palavras, ó, muito expressivo, é um problema, ela tá sendo contundente, ela não tá em cima do muro. Ela não tá falando, é mais ou menos problemático. Não é problemático, sim. A gente tem que olhar para isso. A gente não olha, mas a gente deveria. Então, ela tá se posicionando. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. 83% da população brasileira não frequenta um tal ambiente. O que a gente tem nesse trecho de relevante? Comprovação da expressividade do problema? Isso. Tem mais uma coisa, Ju. A Ari falou aqui no chat contextualização. É uma contextualização, mas não é uma contextualização genérica. Por isso que eu acho que a Ju acaba usando a palavra comprovação. Porque muitas vezes a gente acha que a contextualização ela é ampla e é um dos elementos que faz a gente gastar linha sem precisar. Não precisa ser uma contextualização. A arte é muito importante, assim como o entretenimento. Um desses tipos é o cinema. O cinema no Brasil é muito pouco acessado, não é democrático. Eu não preciso fazer todas essas camadas. Ela foi sniper, assim, na primeira linha, ó, tema. Segunda linha, ó, esse dado aqui comprova, num contexto Brasil, o que eu estou querendo dizer sobre a gravidade do problema. Então, ela tá. E não fica grosseira, não fica robótica. Ela só é objetiva, tá? Então, tem esses dados de comprovação e contextualização, tá? Não frequentam tal ambiente. Isso aqui tá... Você acha que ela lembrou disso, assim, no dia da prova? Ela falou assim, eu já vi uma pesquisa que fala que as pessoas... Não, estava na coletânea. Né? Então, ela foi lá, se apropriou, analisou e calcou a opinião dela em cima disso. Que tá aqui, ó. A gravidade do quadro é evidenciada pelo dado que eu vou falar. Então, a gravidade também é um termo que ajuda a reafirmar a opinião, o lado que ela tomou sobre essa questão. Nesse contexto, a Lari, aqui a Marcela falou um dado que conversa com o que ela falou antes. Isso, perfeito. Então, nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado e convém analisar as causas e impactos negativos dessa situação na sociedade. Outras coisas importantes a gente tem aqui.
percebe-se que o acesso ao cinema, ela retomou a palavra acesso de novo, no mesmo parágrafo. E, meu Deus, ela tirou 1000. Então, não tenha medo de retomar as palavras da frase tema mais de uma vez no seu parágrafo, se for necessário, tá? Então, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado, a palavra democratizado mesmo, democratização, democratizado. Então, todas as palavras da frase tema estão na introdução dela. E convém analisar, aí ela avisa do que ela vai falar, né, galera? Ó, as causas e os impactos negativos dessa situação na sociedade. Ela dá um mini spoiler do que vem pela frente. Tranquilos? Em primeiro lugar, o polêmico em primeiro lugar. Outra hora a gente fala mais dele. É preciso compreender as causas dessa problemática. Em um mundo marcado por ele, o capitalismo, é comum que, cada vez mais, seja fortalecido o sistema de mercantilização do lazer, ou seja, este passa a ser vendido por empresas em forma de mercadoria. Aqui, a gente tem retomada da frase tema? Não. Eu acho que Fala não. aí. Fala. Eu ia falar que sim, por causa do. É preciso compreender as causas desse problema, o problema que ela tinha introduzido anteriormente. Então, ela retomou o que ela introduziu, não a frase tema. Ah, tá, verdade. Tá? Vamos ser metódicos, porque eu preciso que seja metódico, e eu vou repetir isso toda aula, porque aí você vai gravar. Aí quando você estiver na prova, você vai checar se você retomou o que você apresentou e você vai checar se você retomou a frase tema. Preciso que você cheque os dois. Mas beleza, isso já é relevante. Agora, até aqui, assim, entendeu? Assim, ela fala em mercantilização do lazer e só. Não é cinema, mas lazer é cinema. Não é um sinônimo, mas está dentro do contexto da frase tema, tá? Isso já é importante porque ela está contextualizando essas causas que ela quer trazer. Então, ela não pode contextualizar, não faz sentido contextualizar sem encostar direitinho no elemento básico que é o cinema. Então, quando ela fala lazer, eu não acho que a Estela estava lá escrevendo e falou, como eu vou retomar cinema agora? Eu vou colocar lazer. Não, ela aprontou o texto dela para falar de cinema. Mas a gente consegue analisar e ver a engenharia reversa da cabecinha da Estela pensando na hora da prova, tá? Ou seja, este passa a ser vendido por empresas em forma de mercadoria. A gente já tem um tópico frasal muito explícito, a opinião dela, assim, carregada aqui nesse primeiro ponto final, nesses dois primeiros, né? O chat aqui, a Ari falou, ainda não. Não, né? A gente consegue ver uma tendência comunistinha, ela, assim, né? Falando mal do capitalismo, que absurdo. Mas tá aí, né? Assim, a gente consegue ver uma tendência. A gente consegue entender que ela não acha democrático. Percebe? Ó, a gente consegue entender, mas ela ainda não disse. Democrático, que nesse mundo marcado pelo capitalismo, o sistema de mercantilização do lazer venda o lazer como mercadoria. Ela tá falando, ó, não faz muito sentido isso aqui, né? E a gente tá acompanhando o raciocínio, mas ela não foi explícita ainda. Ela não podia parar aqui. Nesse sentido, nota-se que muitas vezes parcelas da população com condições financeiras mais baixas acabam não conseguindo ter acesso às atividades de lazer, como o cinema. Ó, agora a sinonímia ficou bem explícita. E repetiu a palavra lazer, e ela tirou 1000, devido aos preços geralmente inacessíveis. Aí, a gente tem aqui um caminho de raciocínio que o vocabulário dela ajudou muito.
As causas do problema são relacionadas ao mundo capitalista. E aí a gente tem a mercantilização do lazer, aí a gente tem a venda do lazer em forma de mercadoria, e aí a gente tem condições financeiras que não dão acesso a esse lazer, né? Não dão, tá aqui, né? Não dão acesso às atividades de lazer devido a justamente ser um preço inacessível. Então ela vai construindo a opinião dela, o tópico frasal dela tá diluído nesses elementos aqui, tá? Eu acho um pouco arriscado. Tá? Dá para fazer, pode fazer. Eu acho um pouco arriscado. Eu prefiro que o meu aluno seja mais metódico. Deixe o tópico frasal mais explícito. Então, aqui seria alguma coisa do tipo: o sistema capitalista torna o lazer, e aí vem que deveria ser de acesso democratizado, inacessível. Cada vez mais inacessível. Uma mercadoria cada vez mais inacessível, ou somente acessível para quem pode pagar por ela. O que aumenta as desigualdades, algo nesse sentido, bem explícito, a frase toda completa num período, tá? Eu acho mais seguro, porque assim você consegue olhar para o seu texto e falar: meu tópico frasal tá aqui. Eu reconheço ele, eu confiro ele, eu sei que tá, eu sei que eu fiz. Então é importante, quando a gente dilui, a gente fala: mas cadê? Eu sei que tá, porque eu tipo disse. Será que dá para entender? Eu não posso ter essa dúvida na hora da prova, que gera ansiedade, né? Eu tenho que bater o olho e ver que tá lá. Além disso, outro fator que contribui para a retomada da frase tema: a falta do amplo acesso da população ao cinema. Você vê que é uma retomada por sinonímia, não é idêntico, ainda que a palavra acesso apareça, né? É a localização no interior dos shoppings. Então, além especificamente da venda, é a localização. Só que vender, comprar, é no templo do capitalismo, que é o shopping. Então, tá tudo muito encaixadinho. Os quais normalmente estão situados nos centros das grandes cidades, o que acaba dificultando o acesso dos moradores de bairros mais afastados. Dessa forma, o cinema no Brasil torna-se um ambiente elitizado. O que essa última frase faz aqui? Conclui dando o posicionamento dela. Isso, ela conclui dando o posicionamento. Então, assim, né? Preciso de outra cor. Senhora, outra cor. Ela conclui dando um posicionamento. Aqui, é por isso que eu gosto de ser mais metódica. Eu preferia que tivesse o tópico frasal aqui e o fechinho concluindo com posicionamento aqui. Sim, eu acho mais metódico. Só que você vê que esse parágrafo já tá longo, tal. No caso da Estela não ia dar certo. Um pouco mais metódico, a gente garante que a gente tá enxergando. Aqui essa frase, essa aqui, ela faz às vezes das duas coisas, tanto de conclusão do parágrafo quanto de tópico frasal explícito, tá? Então, se até aqui o corretor tava assim: mas cadê o tópico frasal explícito dessa moça, né, desse candidato? Agora ele teve certeza, tá bom? Tá? Em segundo lugar, é importante salientar os impactos negativos que ela fez aqui, né? Então, ela deu spoiler e retomou, tá? Na mesma ordem, tá? É obrigatório que seja na mesma ordem? Não, mas é bom que seja, garante, a gente se sente organizado, o corretor fica organizado para ele também, a ordem de coisas que você estabeleceu na introdução se repete no desenvolvimento dos parágrafos, então tudo fica mais ordenado num sentido e ninguém se perde desse quadro na sociedade. Tendo em vista que a parcela mais pobre da população geralmente não consegue arcar
com os custos de frequentar o cinema e sabendo que o acesso ao lazer é um direito garantido pela Constituição Federal, percebe-se a ocorrência da cidadania de papel, termo cunhado pelo escritor paulista Gilberto de Menstein, que diz respeito à existência de direitos na teoria, os quais não ocorrem de fato na prática. Sob essa perspectiva, nota-se que a falta de democratização do acesso ao cinema gera exclusão social das camadas menos favorecidas e impede que elas possam usufruir de seus direitos. Onde está a opinião da Estela neste parágrafo, para eu grifar de verde? O parágrafo todo é opinativo, mas onde ela está concentrada? Sim, o puro suco da opinião. No fim do parágrafo? Foi isso que você disse? Estou tentando fazer leitura labial, tá difícil. Qual o problema de apertar o microfone? Eu vou dar aula com leitura labial também. Então, aí, obrigada, Gabi, no chat. Sob essa perspectiva, daqui para frente, né, ela vem com gera exclusão social das camadas menos favorecidas e impede que elas possam usufruir do que é direito, né? E aqui, eu só não vou pegar o sob essa perspectiva de fato, porque eu quero retomar aqui a falta de democratização do acesso ao cinema. Ela retoma a frase termo explicitamente. Não exatamente com todas as palavras, mas retoma, tá? Outras coisas aqui pra gente olhar. Dá para perceber a tendência da opinião dela o tempo todo ao longo do desenvolvimento do parágrafo, isso é inegável. Mas tem uma coisa que eu gostaria de mostrar. Vocês perceberam que aqui ela usou elementos da coletânea. Aqui ela traz o capitalismo e tal, mas ela não está falando de uma área do conhecimento, né? O capitalismo, segundo Marx, que era sociólogo, não. Ela fala do capitalismo como uma observação da sociedade. Então, o repertório que ela usa aqui é a observação da sociedade. É dela. Ela leu a coletânea, ela leu o tema, ela leu a sociedade e fez um raciocínio, uma interpretação desse mundo. Mas não tem validação de repertório aqui, tá? É a mesma coisa aqui, ó. A galera com menos dinheiro, a localização do shopping, tudo isso. Ou tá na coletânea, ou é observação da sociedade. E em nenhum momento é um repertório externo validado por uma das várias áreas do conhecimento. Tá? Aqui já não. Aqui ela traz pai. Ela traz este senhor aqui, o Gilberto de Menstein, minha mãe que gosta do Gilberto de Menstein, com o conceito da cidadania de papel. Qual que é a validação? Ele é escritor. Essa é a validação do repertório. E aí a gente até poderia dizer que ela está usando a Constituição, mas quem está falando da Constituição é o Gilberto de Menstein. Então ela não está usando dois repertórios, ela está usando um só, que diz respeito à existência de direitos na teoria, que está na Constituição, mas não ocorrem de fato na prática. E aí ela faz o fecho da opinião dela sob essa perspectiva. O que você está me perguntando na frase tema está mostrando claramente que existem direitos na teoria, não existem direitos na prática. Na teoria todo mundo tem direito a acessar lazer e entretenimento, na prática é só para quem pode pagar e acessar o shopping. Tudo bem? Então ela faz uma interpretação muito boa, um ótimo uso de repertório externo. Validado e intertextualizado. Tá? E aqui ela me vem os impactos negativos, beleza.
Portanto, olha que bonitinha esta conclusão. Curtinha. E ela tirou 1000. Então, assim, não precisa se desesperar em ter um puta espaço para conclusão, para intervenção. Mas depende muito do seu domínio do projeto de texto. Porque você fazer um projeto de texto que vai obrigar a detalhar cada elemento da solução na intervenção, vai te dar trabalho. Agora, se você conseguir fazer uma intervenção que resolva bem os 2 problemas abordados, ou parte dela, tal, você já consegue fazer uma intervenção mais curtinha, tá? Portanto, é fundamental, é importante que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com o Ministério da Cultura. Quem são esses caras? Eu já não tenho mais cor para usar. Vamos usar verde água, porque verde água é bonita. É mister que esse cara e esse cara construam cinemas públicos. Quem são os caras de verde água? Os agentes. Então, ela tem um elemento fundamental. Construam, né? 2 sujeitos, 2 núcleos, construam cinemas públicos, e neste verbo construir, ela demonstra, ó. Lembra quando você aprendeu o verbo? Verbo indica uma ação. Isso. Então, na intervenção, verbo indica a sua ação. Não indique a ação sem ser por verbo. Não se iluda, tá? Usa ação por verbo. Mostra sua ação com verbo. Fazer, criar, construir, implementar, outorgar, homologar, tudo, verbo, tá? A Carmen tá perguntando no chat, não seria a Secretaria de Cultura? Afinal de contas, mataram o Ministério da Cultura? Na vida real seria, mas olha que legal, ela tirou 1000. Eu tenho uma ex-aluna, eu não lembro agora quanto ela tirou. Ela faz medicina em Dourados. A mãe dela me mandou mensagem no Instagram, porque nessa prova aqui, ela escreveu o Ministério da Cultura como agente e chegou em casa chorando, falando que tinha zerado a redação. Aí a mãe dela, professora, me ajuda, eu preciso acalmar minha filha. Ela zerou mesmo, assim, meio que também se preparando, a própria mãe se preparando para consolar, para mais um ano de cursinho. E assim, naquele dia, eu tinha as minhas inferências. Hoje eu tenho as minhas certezas. Então, qual foi a inferência que hoje é uma certeza? Não tem problema se a instituição que você está usando como agente não existe mais, ou se ela nunca existiu. Vamos dizer assim, que você tá pegando. O quê? Eu fiquei decorando lista de agente à toa, assim? Sim, porque não é conteúdo de ensino médio, Exame Nacional do Ensino Médio, não é conteúdo de ensino médio saber o que é cada secretaria, o nome de cada lugar e tal. O importante, depois a gente vai falar mais de intervenção, mas o importante para o agente da intervenção, 2 coisas, que ele seja plausível com a situação apresentada. Então, assim, Secretaria de Saúde, eu li assim, de saúde, agora eu li, Secretaria de Cultura, ou Ministério da Cultura, ou Departamento de Cultura do Governo, percebe? Qualquer um deles, o Enzo tá avacalhando no chat, ele disse Ministério dos Surdos. Não é plausível na sociedade um ministério só para os surdos. Entende? Aí não pode, aí se avacalha. Mas, professora, isso é inclusão social, entendeu? Mas aí que tá. Aí você pode imaginar um ministério, uma secretaria, não para os surdos, mas Ministério dos Deficientes. de inclusão, de diversidade. Ai, já pensou, gente, que sonha o Ministério da Diversidade? Mas nesse sentido, é nesse caminho que eu tô falando de você criar. Agora,
há uma diferença entre criar cheio de criatividade e criar baseado em fatos reais. Então, uma Secretaria de Cultura seria real. Um Ministério da Cultura é baseado em fatos reais. Vamos supor que seja um tema que real, assim, você nem imaginava que existia essa coisa. O da empatia, vamos pensar no da empatia lá. Que não faz o menor sentido na nossa sociedade um Ministério da Empatia, vira ficção. Percebe? Mas dentro do Ministério da Saúde, a gente ter um projeto que trabalhe dentro das emoções da população, a empatia, ok? Dentro do Ministério da Educação, você desenvolver mais elementos de saúde emocional, de inteligência emocional nas escolas para desenvolver a empatia, aí você tem plausibilidade, entende? Então não é criatividade narrativa, Por quê? De onde vem isso? Teremos uma aula específica para isso. Quando a gente falar da aula de direitos humanos, a gente vai falar disso também. Mas qual é o lance? A Unicef, a ONU e a Unicef, tem um projetão mundial de educação. O Brasil é signatário disso com o MEC, e o MEC, por meio do INEP, verifica se as nossas escolas estão ensinando o basiquinho do funcionamento do que é ser cidadão para um sujeitinho, aluninho, desde o ensino fundamental até o final do ensino médio. Então, uma pessoa que minimamente sabe o que é ser cidadã, ela sabe que existe ou deve existir algum órgão que tem mais ou menos esse nome, que tem mais ou menos essa hierarquia, mais ou menos essa função para fazer mais ou menos esse tipo de ação. Entende? Porque, por exemplo, eu poderia ser mais crítica, mas o INEP não é quando ele faz essa avaliação. Construir um cinema público é muito mais uma coisa de prefeitura do que do Ministério da Cultura, né? Mas ela em nenhum momento ela colocou construa cinemas públicos nas cidades. Se ela dissesse que a prefeitura construa cinemas públicos nas cidades, estava certinho. Isso também é muito importante. A gente fala em ministério, a gente fala na sequência em verbas governamentais, verbas estatais. Se a gente fala em problemas numa cidade, a gente fala em prefeitura, a gente fala em secretaria, porque isso é o mínimo que a gente sai sabendo da escola, tá? Então, é nesse jogo de coisas que se funda a intervenção, em plausibilidade com a realidade, mais ou menos como as coisas se organizam. Por exemplo, em nenhum momento a gente vai falar, cobrar dos vereadores que as verbas federais... Falei vereadores, né? Cobrar dos vereadores que as verbas federais sejam destinadas aos... Percebe? Não vai tão bem. Ainda que a gente tenha verba federal que chega na cidade, que é a prefeitura e os vereadores que administram. Mas aí você já percebe que você está capilarizando demais sua intervenção, vai ficar com muita linha, não precisa. Tá? Então aqui ela caminha no que ela precisa. Outra coisa que ela faz maravilhosamente, então assim, ela tem o verbo explícito aqui, construa a ação, né? Por meio da. Então a gente já sabe que ela tá falando. Na próxima sessão ela vai falar de meio, tá? Então, por meio da utilização de verbas governamentais, tá? Utilização de verbas. E olha que gracinha, a fim de atender a população. Se é a fim de, é com a finalidade de. Então pronto, a receita tá feita, tá? Faça a mesma coisa. Mostre o agente, dê um verbo para sua ação, dê um meio escrevendo por meio de e diga a sua finalidade a partir de a fim de. Atender a população que não pode pagar por esse serviço. Aqui ela, né, deu a finalidade e vocês percebem que essa intervenção está resolvendo o problema do acesso antidemocrático geral, tanto o de ser longe quanto o de ser caro. As duas coisas estão imbricadas na mesma solução. Retomadinha e tal, então funciona. E aí ela tem o detalhamento. Me parece que é o detalhamento da finalidade, né?
fazendo com que assim, né, então a finalidade, tudo isso, o acesso ao cinema seja democratizado e essa parcela da sociedade deixe de usufruir apenas do que ela tinha falado lá no argumento de uma cidadania de papel. Ela poderia ter dito também, e essa parcela da sociedade passe a de fato usufruir de seus direitos adquiridos, não fique com direitos apenas, não tenha seus direitos apenas na teoria, não tenha seus direitos apenas no papel. Qualquer um dos dois dava certo. No chat, a pergunta é: o detalhamento pode ser do meio ou da finalidade? A verdade é que o detalhamento pode ser de qualquer um dos 4 elementos. Pode ser do agente, pode ser da ação, pode ser da finalidade, pode ser do meio. Eu acho mais fácil detalhar o meio ou detalhar a finalidade. Mas dá para detalhar o agente, por exemplo, você explicar o que é o agente. Então, o Ministério da Cultura, responsável pela garantia do direito de lazer a todos os brasileiros, deve construir cinemas públicos, barari, barari, bororó. Então, eu detalhei o agente em relação ao problema de falta de direitos que eu abordei no parágrafo anterior, tá? É bom colocar uma ou 2 intervenções. Ela resolveu em uma intervenção os 2 problemas que ela abordou. Se você aborda 2 problemas muito distintos, você resolve os 2 problemas. Mas você não precisa fazer as 2 intervenções com todos os elementos. Uma tem que ser completa, a outra só mencionada, porque a outra vai garantir critério 2, projeto de texto com todas as pontas fechadas. A intervenção completa vai garantir os 200 pontos da intervenção, deste parágrafo aqui, tá bom? Eu vou mostrar, que horas são? São 9h05. Depois eu mostro, a gente vai ter um vídeo, não gravei ainda, mas vai ter um vídeo só de intervenção nos pré-aulas. Então, eu deixo mais detalhe de intervenção lá. E conforme a gente for analisando os textos, né? Tanto os textos de vocês, antigos, quanto os textos de aula, né? Os textos de treino e tal, a gente vai vendo mais exemplos de intervenção, tá? Eu queria passar com vocês a estrutura geral, tá? E o quanto ser metódico e simples é eficiente. Então, acho que a minha meta esse ano nesse curso é que vocês façam textos de alta qualidade, curtos e rápidos. sem dar dor no pescoço, sem dar dor no ombro e sem causar estresse na hora da prova, para que você tenha fluidez com a redação, ela seja uma nota alta, seja a nota que você precisou, ao mesmo tempo que dá tempo de fazer o resto da prova com a resistência toda necessária, tá? Mas para isso precisa treinar, assim, e treinar, ser sucinto, treinar, não trazer todos os elementos externos que você gosta e tacar elementos externos na redação até dizer chega e espremer, não, vai no sniper, pensa no sniper. Sabe o que é um sniper, né? Um franco-atirador, não o cara da metralhadora. Franco-atirador é muito mais chique. Né? Porque o cara da metralhadora é franco-atirador. Eu e meu pincel. Não, da Matrix. Muito bem. Alguém quer falar comigo? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma angústia? No chat. Alguém. Olha! Alguém tinha falado que não dava para abrir o microfone. Tudo bem, gente. É só vir no chat. Acontece. Eu não entendi muito bem como funciona o plantão de redação. Faça a sua pergunta mais explicitamente. Então, tipo, 30 minutos semanais e aí você corrige sua redação lá? Ou ele já corrigiu e aí você tira dúvida nesses 30 minutos? Ambas as possibilidades são possíveis, senhora. Desde que você só gaste 30 minutos, se tiver gente atrás, né, depois de você na fila, você pode corrigir a redação no plantão. Quer ver? Aqui, ó.
redações reescritas, atrasadas e correção no plantão. Então, redações para corrigir no plantão. Você vai subir nessa pasta aqui. Redação, quem tá dando tchau, 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 beijinhos. Redação atrasada. Então, era para fazer a dessa semana, não vou fazer a dessa semana, vou fazer na semana que vem. Eu vou colocar ela aqui e a da semana certa aqui. Da semana 20. E aí é 30 minutos por semana, né? 30 minutos por semana, tá? Mas você também pode subir a redação para cá e não corrigir no plantão. Ela vai ser corrigida, devolvida até quinta-feira da semana seguinte. Então, essa da vulnerabilidade, ela vai ser devolvida até semana seguinte, até dia 7? 4. Na entrega até segunda, até dia 4. Isso. É isso. Não, Fê, dia 7 é quinta que vem. Desculpa, eu falei bobagem. É dia 4 é a sim. segunda, isso. Você 4 entrega, é a segunda, eles entregam eu fiz até dia também. 4 e recebem até dia Isso. 7. Isso, obrigada. Gente, esse é o Fê, nosso plantonista. Oi, gente. Um deles, né? Depois tem a Manu. Então, você pode entregar normal e receber os comentários normal e tudo mais. E você também pode pegar, vamos supor que lá no dia 7 você pegou sua redação corrigida, aí no dia 8 tem plantão. Aí você vai no plantão e fala, por que eu tirei essa nota, cara? Você me odeia? E aí você entende a nota, tenta reescrever, tenta pensar que caminhos podiam ter sido mais eficientes e coisas desse tipo. Tá bom? Tá? Eu vou subir um vídeo aqui sobre como subir redações para cá. Para o pessoal novo se organizar. Tem um já, eu vou ver se ele tá bom, aí eu subo ele mesmo. Senão eu gravo outro e subo outro. Tá bom? Assistam. Por favor, eu preciso que vocês assistam. Não aqui, ou café. Aqui. Não. Aqui. Tá? Vou até trocar de lugar, né? Assista antes da aula 2, tá? Que são os repertórios na redação, como eles são corrigidos, as características do texto dissertativo, o negócio sobre compreender a proposta, com exemplos de textos de nota alta também, tal. Então, vale... Ó, e tá vendo? 11 minutos, 15 minutos, 7 minutos. Tudo bem curtinho, pra não ficar muito cansativo, tá bom? De nada. Quem está mandando? Evelyn. Cora, mas aí a gente vai ter que digitar a redação, eu não entendi muito bem. Sim, quer ver? Eu vou mostrar. Aqui no extensivo. Ó, esse é o tema da semana passada. Aí, o pessoal que entregou, vergonhosamente, 3 pessoas. E aí tá digitadinho aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui como Cora, não como exata. Eu nunca mais, depois que o Google virou esse negócio, eu nunca mais consegui entrar com outra conta. Aqui. Vocês estão vendo, né? Então, tô no Class. Aí eu venho aqui na turma. Essa é a turma do extensivo. Eu não tô como aluna na turma do Enem ainda. Aí eu entro em atividades. Aí eu venho aqui na redação da semana passada. Ó, esse é da semana anterior. Da anterior, né? O nosso vai ficar igual aqui. A gente vai construir essa lista. Aí eu venho aqui ver a atividade. Ó, tá pendente, eu não entreguei. Péssimo aluno. Aí eu venho aqui ver a atividade. Adicionar ou criar. Clico. Documentos.
Aí ele vai criar um trocinho, um documentinho com o meu nomezinho, ó, Cora e o nome da redação. Aí eu clico nele e ele abre um Docs. Aí eu venho Entendi. e digito a minha redação aqui. Depois de já ter feito ela à mão, não deixem de fazer à mão, tá? Tem uma dica do Enzo que tem um microfone aqui dentro. Ferramentas, eu acho. Digitação por voz. Aí você consegue gravar o que você fala. Eu não sei se ele vai fazer agora. Ah, não, eu tenho que permitir. Pera lá. Pronto. Oi. Digite o que eu estou falando, por favor. Viu? Dá pra fazer. O problema é que, ó, vocês viram o que aconteceu. 0 pontuação. Né? Ó, 0 ficou 0, não ficou 0 por extenso, né? Então, algumas coisas saem erradas, mas é uma alternativa para quando, sei lá, tô de cabeça quente, de saco cheio, para escrever, né? Então, dá pra fazer, só que depois você tem que vir revisando a pontuação, senão isso vai derrubar a sua nota. Tá? A pontuação, a acentuação, verificar se ele não mudou uma palavra, tá? É importante, vou pausar. O Diego tá perguntando o tamanho da fonte. Pode escolher o tamanho da fonte. O que é mais importante é isso aqui, ó. Ferramentas, contagem de palavras. Eu só escrevi 88 palavras até agora. Vocês conseguem ver isso? Uma janelinha escrito 88, tá? Por quê? Porque é tentar chegar em, no máximo, 400 palavras. Não mais que 400 palavras. Então, o tamanho da fonte pouco importa. É lógico que se for um negócio muito pequeno ou muito grande, os plantonistas vão mexer para ficar confortável para eles. Mas para você uma fonte maior é mais importante, pode fazer na fonte maior. Pra gente é o número de palavras, tá? E é isso. Aí, não, pera, deixa eu terminar o conjunto todo da coisa. Aí terminei, aí eu venho nesse botão entregar e clico nele. Eu tô vendo o chat. Não terminei, tá? Vem aqui entregar. E terminei. Agora terminou. Agora é verdade. Aí, inclusive, se eu vier aqui como professora, ó, agora eu tô aqui. Agora não tá mais pendente, agora eu sou uma boa aluna. Uma aluna consistente. Fala, Evelyn. Já entendi, não precisa não. Eu fiquei curiosa, qual era a dúvida? Não, eu ia perguntar se manda em Word, mas dá para criar direto no Google Classroom. Na verdade, não manda em Word. Só manda criando no Google Classroom. E quando a gente manda em Word, os plantonistas conseguem fazer os comentários, mas aí vocês não conseguem acessar os comentários. Uma bosta. Bug do Google, porque deve brigar com o Windows, e aí ele buga. Então vocês não vão ter acesso, aí vai dar trabalho, vocês vão atrasar para pegar a correção completa. O que eu falei sobre a frase tema de retomar a frase tema metodicamente em todos os parágrafos, já é para usar amanhã. Tá? Né? Já é para usar assim, tá? E aí, é claro, se vocês puderem se espelhar no que a Estela Mil fez, ótimo. Que ela foi, né, retomando ali com a autoria dela. Mas se só conseguir retomar metódico, retoma metódico. Tá? Não tem problema, que é o que tá em amarelo, né? O verdinho é a opinião bem explícita, o que eu chamo de tópico frasal. E vários outros professores de redação. Tá bom?
Tá bom. Mais alguém? Não? Tá bom, então parei de gravar.